sou a Mariana Thierry-Loisel. Eu estou no Canadá, a sala está aberta pelo Canadá, onde eu fiz meu pós-doc em Laval. Eu fiz meu doutorado na Unicamp, meu mestrado em Lyon, sempre na filosofia. E a minha formação é de filósofa da educação e meu pós-doc é de filósofa e ciências e tecnologia. E eu sou parte do Conselho de Administração do CIRET, o Centro Internacional de Estudos e Pesquisas Transdisciplinares, e também do CETRANS, onde eu trabalhei com o Daniel 25 anos. Né? E o CETRANS se desfez há pouco tempo, e nós estamos buscando um novo espaço para prosseguir a caminhada transdisciplinar no Brasil. Então, esse é um dos objetos dessa reunião. O segundo objeto é que vai haver uma celebração dia 7 de novembro da Carta Transdisciplinar, que foi feita em Arábida em 1994, no convento em Portugal, né? E essa carta, ela tem 14 artigos. Nós pensamos, hoje à noite, passar esses artigos, são bastante curtos, e pedir para cada um reagir em função do artigo que vai ser apresentado e lido, e dizer se quem é, da onde vem, qual a seu pertence, ao mesmo tempo, porque esse artigo em específico ressoa com ele. Pode ser para vocês essa, porque eu pensei em apresentar a carta, porque nem todo mundo leu a carta, nem todo mundo conhece a carta, e eu posso também ajudar no sentido de alguns artigos podem ser mais complexos, a gente pode esmiuçar um pouco. Teria 1 hora para a carta e 1 hora para nós falarmos da possibilidade de um grupo transdisciplinar no Brasil. E aonde, como e de que maneira, né? A gente está tentando se identificar quem faz transdisciplinaridade no Brasil e como a gente pode prosseguir, embora o CETRANS, foi um centro de referência durante 25 anos, se desfez, né? Por várias razões, motivos complexos, né? A gente pode também voltar sobre esse assunto mais tarde. Então, essa carta foi adotada no primeiro Congresso Mundial de Transdisciplinariedade, no Convento de Arrábida, no Portugal, dia 2 a 7 de novembro. O comitê de redação foi Lima de Freitas, Edgar Morin e Bassarab Nicolescu. O preâmbulo, ele ainda me parece atual, considerando que a proliferação atual das disciplinas acadêmicas e não acadêmicas conduz a um crescimento exponencial do saber, que o torna impossível uma visão global do ser humano. Nós estamos a mais ou menos 8.000 disciplinas. Consideramos que somente uma inteligência que leve em consideração a dimensão planetária dos conflitos atuais poderá enfrentar a complexidade de nosso mundo e o desafio contemporâneo de autodestruição material e espiritual de nossa espécie. Quer dizer, todas as policrises que a gente está enfrentando, né? Considerando que a vida está fortemente ameaçada por uma tecnociência triunfante que só obedece à lógica assustadora da eficácia pela eficácia, quer dizer, já havia uma crítica da racionalidade binária e da visão binária do mundo, da redução objetal da visão do mundo, considerando que a ruptura contemporânea entre um saber cada vez mais acumulativo e um ser interior cada vez mais empobrecido leva à ascensão de um novo obscurantismo, cujas consequências no plano individual e social são incalculáveis,
considerando que o crescimento dos saberes sem precedente na história aumenta a desigualdade entre aqueles que os possuem e os que deles estão desprovidos, gerando assim desigualdades crescentes no seio dos povos e entre as nações de nosso planeta. No Brasil, a gente é testemunho dessa desigualdade, desse desnível da distribuição do saber, né? Considerando ao mesmo tempo que todos os desafios enunciados têm sua contrapartida de esperança e o que o crescimento extraordinário dos saberes pode conduzir a longo prazo a uma mutação comparável à passagem dos hominídeos à espécie humana, interessante a palavra mutação, que é salto, não é um progresso linear, considerando que precede os participantes do primeiro Congresso Mundial Transdisciplinariedade, adotar a presente carta, que contém um conjunto de princípios fundamentais da comunidade dos espíritos transdisciplinares, constituindo um contrato moral, que todo signatário dessa carta faz consigo mesmo, livre de qualquer espécie de pressão jurídica ou institucional. Artigo 1. Toda e qualquer tentativa de reduzir o ser humano a uma definição e de dissolvê-lo em estruturas formais, sejam quais forem, é incompatível com a visão transdisciplinar. Artigo 2. O reconhecimento da existência de diferentes níveis de realidade regidos por lógicas diferentes é inerente à atitude transdisciplinar. Toda tentativa de reduzir a realidade a um só nível, regido por uma lógica única, não se situa no campo da É, transdisciplinaridade. Tem um pequeno errinho aí. aqui faltou um Só aí. um adendo. Esse segundo artigo, que reconhece os diferentes níveis de realidade, ele foi escrito por um físico, o Nicolescu, né? O Basarab Nicolescu. Por quê? Porque e ele via o nível quântico, o nível microfísico, o nível macrofísico e o nível da consciência, que é o nível da transcendência da matéria, né? E tudo isso para ele estava interligado. Então ele criou essa epistemologia, essa terminologia de níveis de realidade para tentar explicar que nós não podemos nos reduzir ao observável, ao objeto observável, né? Nós temos que também nos colocar do ponto de vista da consciência, do sujeito que pensa e do ponto de vista da conectividade quântica, microfísica, né? Porque em nível quântico todo mundo é interligado em nível de partícula, onda, elétron, próton, né, nêutron. E então ele viu o ser humano não como um objeto visível, como uma ponta do iceberg, mas tem toda a parte submersa do iceberg, né? Se tanto a parte da consciência quanto a parte das conexões com a natureza, com o universo, pela questão da física quântica. Artigo 3. A transdisciplinaridade é complementar à abordagem disciplinar. Ela faz emergir novos dados a partir da confrontação das disciplinas que os articulam entre si. Ela nos oferece uma nova visão da natureza e da realidade. A transdisciplinaridade não procura o domínio de várias disciplinas, mas a abertura de todas as disciplinas aos que as une e as ultrapassa. Então, o que une as disciplinas e as ultrapassa? O que une seria o vetor das disciplinas, seriam as grandes perguntas fundamentais. Atualmente, para a celebração no México, nós isolamos 10 perguntas que são importantes para nós e que depois a gente pode distribuir. Mas essas 10 perguntas estão religadas a 3 perguntas fundamentais: quem somos nós, de onde nós viemos e para onde nós vamos, né? Mas todas as disciplinas estão religadas aos fundamentais da filosofia, né? E a gente vê a influência da filosofia na carta.
E o que as ultrapassa, o que está além das disciplinas é o ser humano, que o ser humano ele não se reduz a uma abordagem disciplinar, seja qualquer que seja for a disciplina. Artigo 4. A pedra angular da transdisciplinaridade reside na unificação semântica e operativa das acepções através, além das disciplinas. Aqui a gente retoma, né? O que é o transdisciplinar? É o entre, através e além das disciplinas. Entre são os conhecimentos, como biofísica, petroquímica e assim vamos, né? Através é o vetor, são as grandes perguntas, e além o ser humano. Ela pressupõe uma racionalidade aberta, mediante um novo olhar sobre a relatividade das noções de definição e de objetividade. O formalismo excessivo, a rigidez das definições e o exagero da objetividade, incluindo-se a exclusão do sujeito, conduzem ao empobrecimento. Que grande crítica desses cientistas, filósofos, pensadores de várias áreas que se reuniram em Arrábida era a redução, o empobrecimento de uma definição objetal do ser humano, né? E o perigo da redução. Artigo 5. A visão transdisciplinar é resolutamente aberta na medida em que ela ultrapassa o campo das ciências exatas, devido ao seu diálogo, à sua reconciliação, não somente com as ciências humanas, mas também com a arte, a literatura, a poesia e a experiência interior. Hoje, nós temos todo um trabalho feito com as primeiras nações, né? Então, muitos xamãs participam também da questão transdisciplinar na celebração do México. Vai haver um diálogo com as tradições, inclusive os xamãs da Cordilheira dos Andes, né? Então, quando a gente fala de experiência interior, essa, essa palavra abriu a porta para as tradições, né? E para o conhecimento que vem das tradições, das diferentes religiões. Artigo 6. Com relação à interdisciplinaridade e à multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade é multireferencial e multidimensional. Aqui entra a questão da complexidade do Edgar Morin, né? Embora levando em conta os conceitos de tempo e de história, a transdisciplinaridade não exclui a existência de um horizonte transhistórico. Bom, aqui é um pouco difícil de explicar essa questão de um horizonte transhistórico, mas nós estudamos a problemática da fragmentação do conhecimento, né? Como o conhecimento na Grécia tinha uma certa unidade em termos de psique, soma, nous, o corpo, a soma, psique, a alma, nous, o espírito, e isso foi pouco a pouco se fragmentando, e que hoje nós vemos o soma, apenas um corpo, né? Então, houveram muitos estudos sobre a questão da fragmentação da visão do humano, né? E hoje da redução desse humano a um objeto observável. A transdisciplinaridade não constitui nem uma nova religião, nem uma nova filosofia, nem uma nova metafísica, nem uma ciência da ciência. Isso foi uma alerta, porque o Biratan D'Ambrosio, com quem eu trabalhei durante 10 anos no Brasil, ele falava das gaiolas disciplinares. E ele estava muito preocupado com a questão de criar uma nova gaiola, uma gaiola transdisciplinar, né? E, de repente, nós viramos um movimento fechado. Então, artigo 8 vem sobre a questão da dignidade, que nos religa à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo homem nasce livre, digno e igual em direitos e deveres, e deve se portar com os outros com espírito de fraternidade, no artigo 1. E a dignidade é meio esquecida. A dignidade é essa questão que nós temos só por ser humanos, né? E que nós não perdemos nunca.
A dignidade do ser humano também é de ordem cósmica, planetária. O aparecimento do ser humano na Terra é uma das etapas da história do universo. O reconhecimento da Terra como pátria é um dos imperativos da transdisciplinaridade. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade, mas a título de habitante da Terra, ele é ao mesmo tempo um ser transnacional. O reconhecimento pelo direito internacional da dupla cidadania, pertencer a uma nação e à Terra, constitui um dos objetivos da pesquisa transdisciplinar. Muitos advogados, pessoas do direito, trabalharam com esse artigo 8, né? Com essa questão da cidadania do homem e da mulher planetária, né? De um direito que atravessa o planeta inteiro. A transdisciplinaridade conduz a uma atitude aberta em relação aos mitos, religiões e temas afins que os respeitem um espírito transdisciplinar. Artigo 10. Não existe um lugar cultural privilegiado de onde se possa julgar as outras culturas. Isso é muito importante e eu diria que para nós brasileiros é um artigo fundamental, né? Porque muitas vezes nós temos o problema do eurocentrismo. E hoje se fala muito em decolonização, em decolonial, em abrindo fronteiras para o conceito de universal, graças ao conceito de complexidade, né? Falando, bom, nós não podemos ver as outras culturas a partir de um ponto de vista, por exemplo, universal francês, né? A abordagem transdisciplinar é ela própria transcultural. E uma educação autêntica não pode privilegiar a abstração no conhecimento, ela deve ensinar a contextualizar, concretizar e globalizar. Aqui são as referências à Unesco e as diretrizes da Unesco para o século XXI, que são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver consigo e em conjunto e aprender a ser, né? Então, a gente nós deslocamos, perdão, a visão do conhecimento como saber e poder para um conhecimento como aprendizado e um saber aprender infinito, né? Uma espécie de inacabamento do conhecimento. A educação transdisciplinar reavalia o papel da intuição, do imaginário, da sensibilidade do corpo na transmissão do conhecimento. Mas que teve um problema fundamental no Renascimento, né? A primeira universidade tinha o trivium, o quadrivium, que era um conjunto de disciplinas, né? Mas baseado na física aristotélica, do motor imóvel do Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino ele retoma a física aristotélica. E Galileu, que não só Galileu, mas Copérnico, Kepler e em seguida Galileu, né, vão demonstrar que a física aristotélica ela não dá conta da realidade, né? E há uma ruptura da física, é a primeira disciplina que vai romper com o trivium, quadrivium, da estrutura transdisciplinar da universidade medieval. E aí a teologia vai seguir um caminho e as ciências duras vão seguir um outro caminho a partir do Renascimento, né? A criação depois da física, da química, da tábua dos elementos e então vai haver a dissecção durante o Renascimento, tudo isso vai ser proibido, com muitas perseguições, muitas torturas. A gente sabe a história do Giordano Bruno, né, que foi torturado durante 7 anos, depois queimado, por retomar as teorias de Galileu. Né? Então, nós tivemos uma grande ruptura, uma grande fragmentação do conhecimento na época do Renascimento, que foi reprimida violentamente pela Inquisição, né?
E, a partir daí, a teologia ficou de um lado, quer dizer, o nous, o númeno, a espiritualidade ficou de um lado, e do outro lado a gente começou a estudar o homem com liberdade de dissecção, de exploração, mas reduzindo primeiro ao dualismo, a psique e a soma, a alma e o corpo, e depois nós entramos numa redução biológica. E hoje nós estudamos o corpo humano, né? Até quando se fala do coração, eu falo, mas o coração, quando a gente, né? Ah, mas tem neurônio no coração. Então, tudo, né, tem que ser explicado de forma racional e não, nós temos uma dificuldade com o que resta de interrogação do humano, quer dizer, essa consciência da consciência, consciência que nós temos consciência, e que é mais estudada pela teologia, mas ficou como uma coisa, tudo que é do lado da teologia, da religião, ficou como uma coisa meio suspeita, né? Por causa da Não é ideologia. científico, né? Não é É, científico, então não tem a por mesma causa da validade. ideologia, do dogmatismo, da repressão que houve na época da Inquisição, né? Então, ah, pensar é livre pensar, né? E, houve essa ruptura, essa fragmentação, e que foi se endurecendo. Por isso que nós falamos de visão transhistórica, porque a gente estuda essa fragmentação. Não é que nós erramos, nós começamos a construir uma outra física, né, que é a física aristotélica, e até hoje, né, nós estamos nos deparando com uma resistência dos dois lados, tanto das ciências duras em relação a tudo que é espiritualidade, e da espiritualidade, uma resistência tudo que vem das ciências duras. Aliás, a tecnociência pode ser interessantíssima, a tecnologia pode ser muito importante, e aqui ela é vista na carta como um perigo, uma ameaça, né? Quanto que a acupuntura pode ser vista como uma tecnologia. A acupuntura é usada na China para anestesiar. Ela não é um saber científico, ela é uma tecnologia, mas ela é interessante. E então eu acho que não explica tudo que eu estou dizendo para você, mas dá uma pista, né? Sim, Que sim. essa fragmentação do conhecimento, ela nos danifica porque ela compartimentaliza o O humano. saber, né? Para o artigo 12, a elaboração de uma economia transdisciplinar está baseada no postulado de que a economia deve estar a serviço do ser humano e não o inverso. É um pequeno artigo, muito singelo, mas que daria várias aulas, né? Toda a Cruz Vermelha na França e o Ah, Hubert Tardieu estão trabalhando a economia do care, do cuidado, uma sim. economia do cuidado. E vai sair um livro que eu vou passar para você, dessa economia do cuidado, né? Uhum. Que retoma a questão colapsista, e vai haver um simpósio no CIRET sobre economia e transdisciplinaridade, dia 7 de novembro. Ah, Talvez seria interessante a sua participação nesse evento, né? De alguma ok, forma, sem dúvida. porque esse diretor da Cruz Vermelha, ele foi o que participou da troca de ah, pessoas reféns em Gaza, né? Uhum. E a Cruz Vermelha tem um pressuposto de neutralidade, quer dizer, a gente vai cuidar de quem for, e Claro. quem, né, o importante é não atirar na ambulância, né?
Mas essa economia do cuidado seria uma pista para a questão da colapsista. Por Ok. isso eu digo, é um artigo, o 12 está muito curtinho, mas ele é profundo Hum, e daria margem a vários livros, né? ok. Artigo 13, talvez esse que eu mais me identifique pessoalmente, né? A ética transdisciplinar recusa toda e qualquer atitude que se negue ao diálogo e à discussão, qualquer que seja a sua origem, de ordem ideológica, cientificista, religiosa, econômica, política, filosófica. Então, são vários pensadores que nós temos sobre o diálogo, né? E talvez a palavra estratégia, eu gostaria de também colocar a palavra tática. Michel de Certeau, ele é um sociólogo que tem um livro muito bonito traduzido para português, chama Invenção do Cotidiano. E ele contrapõe as grandes estratégias às táticas do cotidiano que subvertem uma ordem, eu diria, pode ser opressora, né? Para uma, uma, uma ordem mais competitiva, para uma relação com o outro de cooperação, né? E ele faz parte de um grupo de sociólogos na França e eu ponho o nome dele no chat, Michel de Certeau é D-E, Certeau é C-E-R-T-E-A-U. E o livro é a Invenção do Cotidiano, que dá essa questão das táticas. Mas saber compartilhado deve levar a uma compreensão compartilhada, baseado no respeito absoluto às alteridades, unidos pela vida comum numa só e mesma terra. A questão da alteridade é também uma questão que a gente pode discutir demais, né? Porque tem muitos filósofos. A minha parte francesa, de cidadania francesa, estudou Paul Ricoeur, Emmanuel Levinas. Eu não sei se esses nomes ressoam para vocês, Levinas, Ricoeur, que são teóricos da alteridade. Tem também o Martin Buber, o alemão, né, o eu e o tu. São todo um painel que tenta criar uma identidade com a alteridade que se chama em filosofia ipseidade, é uma identificação ao que é outro em mim e no outro, né? E uma aceitação do estranhamento. Então, essa ética da alteridade, só para fechar, ela é muito diferente do que nós vemos às vezes como códigos de ética. E muitos cursos no Brasil ensinam códigos de ética. Isso é um erro, né? Por quê? Porque a ética nunca será um código. Nós temos códigos de moral. A ética é fundamentalmente uma problematização, né? É uma pergunta: qual é o sentido de? E não é um código. E muitos professores andam engessados em códigos de ética, né? Como uma camisa de força, porque eu tenho que me comportar assim, assado cozido. Então, deixando de lado o questionamento e, às vezes, até a questão da desobediência civil, né? Certos artigos podem nos engessar em certos dados momentos. Então, é interessante essa ética do diálogo, que se contrapõe aos códigos de ética que deveriam, talvez, se chamar códigos de moral. Não sei. Rigor, abertura e tolerância são as características fundamentais da atitude e da visão transdisciplinar. O rigor na argumentação, que leva em conta todos os dados, é a melhor barreira em relação aos possíveis desvios. A abertura comporta a aceitação do desconhecido, do inesperado e do imprevisível. A tolerância é o reconhecimento do direito às ideias e verdades contrárias às nossas.
Então, rigor, abertura e tolerância, mas aqui eles estão explicados, seriam os direcionamentos da carta. Deu muito pano para manga entre nós a palavra rigor, né? Nós discutimos muito essa questão do rigor, porque pode dar um viés autoritarista, talvez. Então, está aqui colocado rigor, abertura e tolerância. Outras pessoas não gostaram nada da palavra tolerância. Então, são conceitos, eu diria que esse último artigo 14 é talvez o mais problemático da carta, que levou a numerosas discussões. Artigo final. A presente Carta da Transdisciplinaridade foi adotada pelo participante do primeiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade e não reivindica nenhuma outra autoridade além de sua obra e da sua atividade. Segundo os procedimentos que serão definidos em acordo com as mentes transdisciplinares de todos os países, essa carta está aberta à assinatura de qualquer ser humano e interessado em promover nacional, internacional e transnacionalmente as medidas progressivas para a aplicação destes artigos à vida cotidiana.